Então, então se nós der uma arrastada, já sabe qual que é a pegada nossa, né? Fala bem puxado mesmo. Ontem nós chegou num lugar para comprar um negócio lá no centro e não precisou muitas palavras para o rapaz falar assim: vocês não são daqui não, né? Nós falamos: não, nós não é daqui, nós somos de longe, mas nós estamos alegres. Eu sou pastor da Igreja Cristã Antioquia, fui pastor durante 7 anos lá. E casado com a pastora Tatiane, tenho uma filha de 15 anos, Leandra, o Igor de 12 anos, completou ontem. E há 7 anos que eu pastoreava a igreja lá como pastor titular, fundamos a igreja, mas chegou um tempo que chegou o final de um ciclo e o começo de um novo ciclo. E no domingo passado nós nomeamos um pastor titular para a nossa igreja, pastor Ailton, um amigo de longa data, ao qual Deus enviou para estar assumindo ao nosso lugar como pastor titular. E algumas pessoas ligou e falou assim: você é louco, o que aconteceu? Eu falei assim: o que aconteceu o quê? A obra é de Deus e ela não pode parar. Aquele que começou a boa obra, ele vai continuar, comigo, semigo, vai continuar e não vai parar. E eu não preciso ser um pastor titular para ser servo do Senhor, e eu tenho isso no meu coração. Sempre tive e entreguei a nossa igreja nas mãos de um homem de Deus, e Deus abençoou aquele rebanho. E eu trouxe algumas ovelhas para cá, né, pastor? Junto comigo, para caminhar comigo. Mas no primeiro culto que eu vim aqui, falei: eu vou levar minhas ovelhas ali no pasto do pastor Fábio para pastar um pouquinho. Mas no primeiro culto, 1h30 de culto, o Adil chegou e falou assim: pastor, eu vou congregar aqui. Eu falei: nossa, mas já? Bastou 1h30 de culto. Eita glória! Eu falei: então vá com Deus. Mas uma coisa eu posso garantir: que o Adil, a Jéssica, a Alice são bênçãos de verdade, assim como o Will e todos os irmãos que se congregam com a gente. Mas esses estão conosco por um propósito especial que a gente não entendeu. O plano de fundo é trabalho, mas a gente sabe que Deus tem suas formas de trabalhar. Então, que o Adil, a Jéssica, a Alice possa ser bênção nesse lugar, como foi na nossa igreja nesse tempo. O Adil é amigo meu há muitos anos, longa data, e eu fiquei muito feliz, pastor, muito feliz mesmo. E eu já me sinto da casa. Amém? Graças a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Hoje, culto de missões. E eu entendo que quando a gente fala missões, a gente logo já imagina sertão, África, tão longe, quando que na verdade missões de fato começa na nossa casa, né? A verdadeira missão, nosso verdadeiro chamado, o chamado principal é dentro da nossa casa e depois ao redor, até os confins da terra. E cá entre nós, Manaus tem campo, hein? Manaus é grande. Nós estamos se conhecendo ainda. 2 Timóteo, desculpa se eu falei primeiro. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz assim: tendo recordação da tua fé sincera, a mesma que primeiro habitou em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também em ti. Ponto. Eu quero falar nessa noite sobre uma fé que inspira. Uma fé que inspira. Na nossa jornada, na nossa vida, eu não sei você, mas na minha vida, na minha jornada, na minha caminhada, muitas pessoas me inspiraram, positivamente e negativamente. Muitas pessoas me inspiraram a ser quem eu sou hoje, a fazer o que eu faço hoje. E a gente sabe que tem muitas pessoas que inspiram a gente de uma forma positiva ou negativa. E no mundo que nós vivemos hoje, um mundo da internet, a gente vê que os jovens, as crianças são influenciadas através disso. Esses dias meu filho, eu comprei um tênis para ele, e eu peguei a tesoura para cortar o lacre do cadarço. Ele falou: não. Foi o que aconteceu? Eu falei: não, mano, tem que andar com o lacre pendurado, pai.
Falei, mas quem falou que tem? Não, o mano lá usa e pá. Falei, mesmo? Na nossa época, quando nós saíamos com um lacre pendurado, nós éramos taxados de tonto. Desculpa a expressão da palavra. Mas agora não, agora é moda. Ou seja, alguém está inspirando isso. Então, nas nossas vidas, nós somos inspiradores e também somos inspirados. Eu não sei você, mas eu vivi com muitas pessoas que me inspiraram. E a Bíblia é cheia de inspirações para as nossas vidas. Pessoas que influenciaram o seu tempo. Pessoas que influenciaram a sua geração. Na nossa vida, sim. Agora eu te faço uma pergunta, a mesma pergunta que eu faço para mim. Se a minha igreja se inspirasse em mim, como ela seria? E aí eu faço para você. Se essa igreja aqui, imagine todo mundo aqui, todo mundo dessa igreja aqui, se inspirasse na sua vida, como ela seria? Aí eu vou mais além. Se a nossa família se inspirasse em nós, se a sua família se inspirasse em você, como ela seria? Se as pessoas que trabalham com você, se as pessoas que trabalham comigo se inspirassem em mim, como ela seria? Eu não sei você, mas eu me sinto, às vezes eu estou num lugar e eu vejo uma pessoa atendendo bem a outra, ou fazendo algo de bom, eu me sinto inspirado a fazer o mesmo. Eu fico doido quando eu estou no trânsito e eu vejo alguém empurrando o carro. Eu fico doido para parar para empurrar também. Eu me sinto, sério. Eu já cheguei uma vez lá, eu estava com os meninos no carro, os funcionários, eu parei o carro na pista e falei, para trânsito. Para quê? Para ajudar um cara a empurrar um carro. Mas não é para aparecer, porque eu me sinto inspirado, porque eu vi um cara só empurrando o carro. Uma pergunta forte, né? Mas é para você refletir, para eu refletir. Às vezes eu me pego pensando, se o meu filho se inspirasse em mim, como ele seria? Porque é assim. Eu lembro o dia que o meu menino devia ter uns 5 anos, e eu levantei um pipa para ele. O pessoal solta pipa aqui também, né? Aqui? Papagaio? Nossa, é pipa. E aí eu mostrei para ele como que faz. E ele no pai, descarregando linha, lindo. O pipa deu um rasante, desceu. Ele falou, nossa, pai. Aí eu falei, deixa com o pai. Peguei a linha, quem já foi sabe do que eu estou falando. E comecei a fazer assim, ó. É estilo. Ninguém entende nada, as mulheres nunca vão entender isso aqui, ó. Mano, daqui a pouco o papagaio subiu do nada, assim, ó, de cima da casa. Nossa, eu falei, graças a Deus. O meu menino eu falou, pai, você é zica. Eu falei, eu sou, pai. Toma a latinha. O pai conhece. E eu vi, o olho dele até brilhou de ver o que eu consegui fazer. Graças a Deus que eu consegui fazer. Eu não tinha noção do que eu estava fazendo, porque fazia tempo que eu não soltava pipa. Hoje o que eu quero dizer para você é que a nossa vida, ela serve de inspiração para outras pessoas. E falar de missões é isso, é inspirar as pessoas a viver como Cristo viveu. E eu lembro que no começo da minha conversão, bem no começo, eu conheci uma pessoa, um jovem, casado, e essa pessoa, bem no começo da minha conversão, me inspirava, e me inspirou, porque ele morava, só para você ter uma noção, que eu conheço Manaus, eu conheço 2 coisas em Manaus, Torquato Tapajós e Constantino Neri. Se eu me perder, eu falo, onde que é a Torquato Tapajós? Porque a Torquato Tapajós, ela vai da Venezuela. Eu falo, tá bom. E eu subia e tá bom. E eu subia e nós subia para o culto e Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. E no começo eu sentia vergonha, mas depois que lá eu comecei a ficar doido. E aonde eu olhava eu falava, Jesus ama, aleluia. E ele com luta financeira, uma luta financeira, para que todo crente já vem com um pacote fechado, luta financeira. É da casa. Uma luta financeira, uma luta em casa. Eu lembro que todo sábado na obra da igreja, o pastor inventou de derrubar a casa dele e fazer igreja. Todo pastor é problemático mesmo. E
E o sábado é o único dia que eu tinha para descansar, mas ele passava em casa às 7 horas da manhã, balançava o portão. Eu ia lá e abria e deitava de novo. Ele ia lá, fazia café na minha casa, comprava o pão, passava manteiga no pão e falava: Tó, vamos. E nós ia junto. E trabalhava o dia inteiro na igreja. E à tarde nós ia para o culto de jovens. E no domingo nós estávamos lá de novo, tudo de a pé, andando que nem doido. E aquele amigo meu, companheiro, me inspirou de uma forma que muita coisa que eu sou hoje, muita coisa que eu faço hoje, foi porque ele me inspirou. E eu nunca mais esqueci as coisas que a gente fez junto. Nunca mais. Nunca mais. Se tem morador de rua, nós abraça mesmo, porque eu aprendi com ele. Tem que abraçar, é fedido, é desse jeito que nós gostamos. Eu tive um pastor que me inspirou muita coisa. E aqui você percebe que a fé da avó inspirou a mãe, que automaticamente inspirou o Timóteo. Repita comigo: eu tenho que ser uma boa inspiração para as pessoas que vivem do meu lado. Fala isso. Eu tenho que ser. Diga: eu preciso ser uma boa inspiração para as pessoas que vivem do meu lado. Isso. Nós precisamos ser uma boa inspiração. Porque se nós formos uma má inspiração, eles vão se inspirar em nós. Mas se nós formos uma boa inspiração, elas vão se inspirar em nós. E isso é missões. É eu inspirar as pessoas a fazer o que eu estou fazendo. E aí a preocupação de fazer a coisa certa, no lugar certo. É claro que tem hora que nós dá umas tropeçadas, tem hora que nós dá umas vaciladas. E é só Deus para ter misericórdia na nossa vida. Sim ou não? Uma fé que inspira. Aí você me pergunta assim: mas como isso? Como isso? Uma fé que inspira. 3 evidências de uma fé inspiradora. Está aqui no versículo 5, quando o apóstolo Paulo diz assim: tendo recordação da tua fé sincera. Primeira evidência de uma fé inspiradora é uma fé sincera. Diga: uma fé sincera. Isso, e a palavra sincera é não fingida. Em algumas traduções diz assim: uma fé não fingida. A palavra, o significado da palavra sincera é qualidade daquele que diz a verdade, que não mente. Adjetivo e complemento do sujeito que não disfarça o sentimento ou pensa que não tem intenção de negar a realidade. Ser alguém sincero significa ser uma pessoa franca, que fala com sinceridade. Compartilhar tudo, rachadura e só passando cera, tampando o buraco. Tampando o buraco. Eu sei que tem muita gente para julgar, tem muita gente para falar. E fala, irmão. Pense num povo que fala mal do outro, é um povo crente. Sim ou não? Ah, porque aquela igreja, porque o fulano, porque a parede é preta, porque não sei o que. Não vai parar nunca. Mas não importa o que as pessoas estão falando, importa o que você é, o que você representa. Aleluia. O problema é que se criou uma cultura em que o quê? Que eu preciso esconder quem eu sou de verdade. Não dá para expor tudo, né? Eu sou crente. Eu preciso. As pessoas estão se maquiando. E quando que na verdade nós temos um Deus e servimos um Deus que sabe, conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele sabe de tudo. Não vai esconder de quem? Dá para esconder da esposa às vezes. A minha não dá, porque parece que ela, não sei o que acontece. Eu chego em casa, ela olha e faz assim, ó. Passou em tal lugar, né? Eu falo, não. Ela fala, passou sim, eu sei. 2h30 estava lá, né? Conhece pelo cheiro. Esses dias ela fez pegou a caneta, fez uma rodinha na mão, falou, tá vendo? Eu falei, tô. Ela falou, eu sei, eu conheço você na palma da minha mão. Uma bolinha. Não que eu seja gordo, mas só para... Entendeu? Se é que você me entende. Eu conheço. Mas às vezes ainda nós dá uma enganadinha, uma manipulada, aquela maquiada.
Mas ei, deixa eu falar uma coisa para você. De Deus não dá para tampar as rachaduras. De Deus não dá para esconder nada. Ele conhece. Sabe por que Ele conhece? Porque foi Ele que nos criou. Conhece nós lá, ainda uniforme, lá no ventre da mãe. E nós achamos que nós caiu de paraquedas aqui. Que nada. Ele tem um plano desde lá do ventre da mãe. Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo. Ser sincero é ser a mesma pessoa em casa, na igreja, no trabalho. Às vezes, eu já sofri muito, por causa que o meu jeito é esse, essa é a minha natureza. Eu vou falar mesmo, eu sou o que eu sou lá na rua. Se eu tiver que chegar para um cara lá na rua e trocar ideia com ele na paz, eu vou chegar aqui, eu vou chamar o brother do teclado de mano. Tem um mano aí para tocar um teclado para nós. E eu fiquei feliz aqui em Manaus que todo mundo chama tudo no mano, Lá não, mano é marginal. E aí eu chegava nas igrejas, aleluia, todo de terno, né? Porque os caras falavam que era de terno. Eu falei, eu queria chamar o mano do teclado, pronto. Ninguém chamava mais para pregar. Mas era eu sem cera, sem tampar nada. É isso aqui mesmo. E algumas pessoas até chegaram a sair da igreja, porque falar esse pastor não tem problema. Não, na verdade, eu tenho problema. Eu sou cheio de problema. E por isso que eu estou aos pés de Jesus. E eu vou todo dia. Problemático, doente, uma luta intensa para agradar Jesus, para lidar com o pecado que está aqui dentro, querendo sair para fora, o velho homem todo dia, querendo sair para fora, e o Espírito Santo falando assim, não, você não vai sair para fora, é assim, ou não? Ou nós já levanta que nem um Superman, tipo, não, nós levanta, eita, aleluia, 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 mas tem dia que nós volta para casa que é só o Satanás. Mas eu entendo se você falar, não, eita, aqui não, aleluia, glória a Deus pela sua vida. Mas eu saio de casa às vezes na paz, mas um abençoado no trânsito tira minha paz fácil. E eu tenho que dar tchau para ele, assim, a paz. Porque às vezes tem gente no carro. Ser sincero é se ver pecador e querer tratar o pecado. É se ver pecador que somos de verdade, mas é querer tratar o pecado como pecado. É ser transparente com a gente mesmo. É ser transparente com a gente. É essa fé sincera que havia na avó, que foi para a mãe e foi para o Timóteo. Uma fé sincera, uma fé transparente. E eu me lembro no começo da minha conversão, logo que eu me converti, o pastor, como a gente já veio do mundo já tribuloso, o pastor falou assim, agora você vai olhar carro. Eu falava, errou, agora sou obreiro. Aí nós ficava de obreiro. Aí quando eu chamava alguém assim, falava assim, quem está com dificuldade e vontade de desistir? Aí eu saía de lá do obreiro e ia lá no carro. Aí falaram para mim, não, o obreiro não pode ir lá receber oração quando chama assim, porque tá a casa. Porque quando a gente é novo convertido, a gente se entrega para tudo, sim ou não? É tudo. Mas daí vai passando o tempo, vai ficando aquela formalidade, hey, não é para mim. Às vezes é para nós sim. Tem dia que eu como pastor faço um apelo que eu mesmo tenho vontade de se jogar no chão, falar, é eu mesmo. É assim. No começo da nossa conversão, naquela pureza, e um símbolo disso é a criança. Criança é sincera, sim ou não? Verdadeira, não é? Tem uma história que conta que a menina conheceu, a criancinha conheceu o seu tio e viu ele pela primeira vez. Ele pesava 180 quilos. E ela falou assim, tio, o senhor comeu um planeta? Não é eu. Fique tranquilo. É sincero, é puro. E o que impressiona as pessoas que estão ao nosso redor não é o tanto de grito que nós dá, ou quantas vezes nós lemos a Bíblia, mas é como a gente trata o pecado. Pode gritar, pode falar, é como nós tratamos o pecado que impressiona as pessoas, que faz com que elas desejam se inspirar em nós. Olhem para nós. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sempre falo isso. Evangelho não é promoção.
Evangelho é atração. Promoção nós faz numa loja. 2 por 10. Agora caiu o preço, 50% de desconto. Isso é promoção. Evangelho é atração. As pessoas vão olhar para você e vão falar: eu quero ser igual àquela pessoa. Isso é evangelho. Daniel teve uma fé sincera. Não vou. Compartilhou, foi para a cova, mas na sua sinceridade Deus o livrou. Então, a primeira evidência de uma fé inspiradora, uma fé sincera. Diga: eu preciso de uma fé sincera. Isso, sincera, sem tampar buraco, uma fé verdadeira. Se você não está bem, chega e fala para o papai do céu: eu não estou bem, eu não estou bem, não está legal, não estou gostando. E por incrível que pareça, Deus, Ele suporta o nosso desabafo, porque Ele já sabe, não é quem enganar quem, enganar nós mesmos. E uma fé que inspira é uma fé sincera. Segunda evidência de uma fé que inspira está no versículo 6, que ele continua dizendo: por cuja causa eu te lembro que reavives o dom de Deus. Segunda evidência de uma fé que inspira é uma fé viva. Diga comigo: uma fé viva. Isso, ó. Reaviva o dom de Deus. É manter viva a chama dentro de nós. E existem algumas situações, algumas atitudes nossas, que infelizmente apaga e nos enfraquece. Enfraquece essa chama que há dentro de nós, que um dia ardeu e pegou fogo mesmo. E foi verdade isso mesmo. Esses dias eu conversei com o pai de um funcionário nosso, que eu levei para um projeto Impacto Radical. Eu falei: deixa eu falar com você, isso que ele está vivendo hoje é verdadeiro, viu? É um fogo verdadeiro, fique em paz. Mas pode ser que esse fogo ele venha se diminuir. E quando ele diminuir, você vai lá e taca mais lenha, porque acendeu o fogo de novo. O fogo está apagando, taca a lenha. E muitas vezes por relaxo nosso, esse fogo diminui, sim ou não? Relaxo nosso. Mudança de comportamento. Orava 1 hora, agora 1h30. Ia 2 vezes, 3 vezes na semana para a igreja, agora eu vou 1, porque é muito compromisso. E dá para se entender, né? Agenda lotada. Olhar para homens e deixar de olhar para o consumador da nossa fé, isso enfraquece a nossa fé. Muitas pessoas não estão aqui hoje entre nós, não estão caminhando com você. Por quê? Porque olhou para o homem, quando que na verdade era para olhar para Deus. Eu entendo o quê? E eu ouvi uma coisa disse que marcou eu, pastor, que um pastor falou assim: não, porque às vezes a gente fala em que as pessoas não podem olhar para o homem e tem que olhar para Deus. Ei, espera um pouquinho. Se essa fé verdadeira, ela inspira as pessoas, pode olhar para mim que você vai ver Jesus em mim. Mas o problema é que as pessoas colocam uma confiança no homem, depositam a sua confiança no homem, e daí o homem é falho, o homem tropeça, o homem cai. Quando eu vou receber alguém na igreja lá, pastor, quando eu ia, né, que agora eu só agora eu sou pastor itinerante, aleluia, estou fazendo missões no Manaus. Eu sempre falava: deixa eu falar uma coisa para você, no gabinete: eu vou errar com você, viu? Como assim? Não, uma hora eu vou tropeçar, uma hora eu vou esquecer do seu aniversário, eu esqueço da minha mulher, não vou esquecer do seu. Seria assustador isso. Eu vou errar com você, pode ser que eu vou deixar a desejar, mas eu conheço uma pessoa e eu sirvo um Deus que nunca vai errar com você. Ele nunca vai deixar a desejar. E as pessoas começam a depositar sua confiança no homem e esquece de confiar em Deus. E aí a sua fé se enfraquece, a sua chama diminui. Uma decepção, uma perca, a morte de alguém. Muitas pessoas deixam que a sua chama fique menor, não se apague, porque o pavio que fumega não se apagará sobre o altar. Vai ficar só saindo um pouquinho de fumaça, só vai precisar de um pouco de lenha e dar uma abanada aqui. É fogo no altar. Aí você me pergunta: tá, beleza,
Eu preciso manter essa chama viva. E como que eu mantenho essa chama viva se eu estou passando um monte de coisa, se eu passei um monte de dificuldade, se eu sofri decepção, se eu perdi o marido, perdi a esposa, perdi isso, perdi... E nós perde mesmo, viu? Se não tomar cuidado, nós perde. Pastor, eu perdi muita coisa. Perdi muita coisa, perdi muito dinheiro, perdi na minha jornada. E como que eu faço para manter viva essa chama? Primeiro, nós precisamos trazer a nossa memória. Olha só, tendo, versículo 5, apóstolo Paulo, tendo recordação da tua fé, tendo a minha memória, a tua fé. Nós precisamos trazer a memória, lembrar das experiências fervorosas que nós tivemos com Deus. Você não chegou à toa aqui não, meu irmão. Já tem um tempo que Ele está tratando no bico. Já tem um tempo que Ele está dando livramento de morte para você. Já tem um tempo que Ele tem... E às vezes a gente esquece do que Deus já fez lá atrás. E às vezes eu estou triste, desanimado, desencorajado. Mas eu lembro o dia que eu estava descabelado pensando em me matar. Não tem. Crente é crente, irmão. Isso é uma raça, não tem jeito. Crente é crente. Mas todo mundo comeu lagarto. Não sei se é isso que fala, mas uma carne assim no moio. Não sei de onde veio, como veio. E eu fui lá e comprei uma caixa de caçulinha. Eu falei, tome, vai beber o que dá. Mas Deus multiplicou. E aí nós passamos a gravata. Naquela época eu passava a gravata. Passa ainda, que agora estão com um negócio doido. E aí passou a gravata. Eu falei, eita, lua de mel. Sabe quanto nós pegamos na gravata? R$71,50. Eita, casamento de crente. Se é que você me entende. Crente, ele quer comer e de graça. Mas tá bom. O nosso Deus é o dono do ouro da prata. E aí eu me lembro de quando Deus providenciou tudo. Eu lembro que eu ganhei o dinheiro do fotógrafo. E a pior coisa que tem é dar dinheiro na minha mão, que eu gasto. Minha mulher fala, não dê nada de dinheiro para ele, que eu gasto. Depois eu vou ver, gastei. Assim. E aí a mulher deu o dinheiro do... Ai, abençoou nós com a fotografia. E aí eu fui lá e paguei o aluguel. Aí eu cheguei para a mulher e falei, bem, paguei o aluguel com o dinheiro da fotografia. Ainda vai ter foto. Ei, calma, o pai está aqui. Aí eu não sabia o que fazer. Eu ganhava R$280 na época. O aluguel era 120. Mas Deus foi lá e enviou outra pessoa e pá, pagou outra fotografia. Mas daí eu não gastei, porque o dinheiro não veio na minha mão. E aí, o que eu estou falando para você? Que às vezes eu penso em desistir, eu penso em parar assim. Não é desistir da fé de Jesus, mas é dar aquela sentada e falar, não vou fazer mais nada para ninguém. Mas aí eu lembro o que Deus já fez na minha vida, da onde Ele me tirou, do mundo de pecado. Aleluia! Eu vou encerrar. E às vezes eu estou passando dificuldade financeira. Eu sei que eu gasto demais. Eu gasto demais. E aí eu fico triste às vezes. Eu falo, pai, que luta. E aí às vezes eu fico desanimado. Mas daí eu lembro o dia, eu e minha esposa morava, logo no começo da minha conversão, nós fomos morar de caseiro numa chácara. E o cara falou, ó, caseiro aqui não ganha nada, mas mora de graça. Eu falei, aleluia, glória a Deus. R$120 a menos. E aí fomos morar lá. E aí nós entramos numa luta, porque na primeira semana na chácara e o rio subiu, perdemos todas as coisas. Mas nós fomos lá, aleluia, glória a Deus. Era um tempo que Deus levou nós para lá. E ninguém ligava para nós, a família, eu não entendia porque que ninguém ligava para nós. Mas tinha um amigo, um casal de amigos que ia lá, frequentemente. O cabeleireiro, no caso é barbeiro hoje. E ele ia lá direto na minha casa, tomava café e às vezes a gente tinha... Mas chegou um dia que ele falou, vou na sua casa hoje. E ele cortava meu cabelo de graça. Eu falava, vai em casa, vai querer comer alguma coisa. Vou lá para jantar. Chegamos em casa e a chácara não morava no fundo e a frente era alugada para casamento. E às vezes, quando acabava a festa, o pessoal vinha trazer para nós. O que as pessoas dão para os outros? O que sobra. E nós comia tudo que sobrava, sem dúvida. E aí, chegamos em casa, e aí, o que tem para oferecer para o irmão Taviano? A Tati falou assim, só tem arroz. Nossa, arroz, não tem mistura? Não tem mistura. Uma luta. E aí estava tendo casamento.
E aí eu falei para ela assim, ó, vamos orar, bem. Vamos orar. Aí ela falou, vamos orar. Aí nós fomos no outro cômodo, só tinha 2 cômodos, nós fomos no outro cômodo. E a festa rolando. E eu lembro como se fosse hoje que nós ajoelhamos e começamos a agradecer a Deus. E aí eu fiz uma oração. E eu falei, Senhor, o irmão Taviano vem vindo aqui e não tem nada para oferecer para ele comer além de arroz. Eu queria que o Senhor enviasse uma mistura, mas tem que ser cru. Foi bem assim que eu falei. Tem que ser cru, não pode ser assado, senão vai pegar mal. E eu falei, tem que ser cru, Pai. Mas eu agradeço ao Senhor. Eu e ela orando, escutamos alguém batendo na porta. Quando nós saímos, uma senhora com uma travessa, tudo de carne cru, temperada já, só fritar, aleluia. Nós choramos, nós se alegrava com um pacotinho de carne crua. Mas tem vezes que Deus está dando muito, muito, muito mais e nós não se alegra, sim ou não? Nós esquece do que Deus já fez, esquece, porque Deus é Deus de pequenas coisas, mas é Deus de grande, mas é Deus de pequena também. Não esquece as portas que Deus abriu, dos milagres que Deus já fez. Quer manter viva a chama no seu coração? Traga na sua memória tudo que Deus já realizou na sua vida. Está triste? Comece a lembrar os livramentos de morte que Ele já deu para você. E às vezes eu estou num culto adorando a Deus, e eu me lembro como que Deus já foi bom comigo. As portas que Deus se abriu, não por merecimento, mas por pura misericórdia. E meu coração se enche de alegria. Reavivas o dom de Deus que há em ti. Ou seja, mantenha viva essa chama dentro de você, porque se essa chama estiver viva, essa chama ela vai queimar quem está do lado. E quando queimar quem está do lado, vai queimar o que está do outro, e vai queimar o que está do outro, porque o calor faz isso. Está dando para entender? Sim ou não? Reavivas o dom, mantenha viva essa chama. Segunda evidência dessa fé que inspira. E terceira evidência dessa fé que inspira está no versículo de número 7, que diz assim, ó: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Terceira evidência de uma fé que inspira: carregue as marcas do Espírito Santo na sua vida. É uma fé que carrega as marcas do Espírito Santo, porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Sim, é verdade. Às vezes nós nos acovardamos diante da realidade. Sim, dá vontade de sumir, se esconder, dá vontade. É um desejo, às vezes dá medo. Quem não tem medo? Dá medo. O medo faz com que a gente se esconda. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Uma fé que inspira, ela carrega as marcas do Espírito Santo. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito Santo de Deus, ele vai trazer poder para a sua vida. Ousadia para falar em nome do Senhor Jesus. Ousadia para repreender o mal que assola a sua casa. Ousadia para entrar em casa quando tudo está dando errado, levantar sua mão, abrir a sua boca e dizer: ei, aqui não. Aqui quem reina é o Rei da Glória. Não tem lugar para coisa ruim aqui não. É esse espírito, é essa marca: poder, amor e moderação. Essas são as marcas do Espírito Santo. Moderação, equilíbrio. Porque quando a dificuldade vem, a primeira coisa que a gente fica é desequilibrado. Sim ou não? Perde equilíbrio. Mas o Espírito Santo, Deus, ele vai trazer equilíbrio, moderação. Ei, calma, Deus está no controle. Parece que o barco está afundando, o avião já embicou, parece que tudo está acabado. Mas o Espírito Santo, ele te deu o espírito de moderação
mas também de poder e de ousadia. Essas são as marcas de uma fé que inspira, uma fé inspiradora. Então você pode sair daqui hoje inspirado pela palavra e poder inspirar outras pessoas. É isso. Culto de missões. Seja um missionário, seja um inspirador. Na onde? Na sua casa, primeiramente. Aonde você colocar as plantas do seu pé. Abra a sua boca, porque Deus não te deu um espírito de covardia. Você não é covarde. Você não vai se entregar. Diga: eu não vou me entregar. Isso. Mas fala com fé, que eu não senti muito mal. Fala assim: ó, vou contar de 3. 1, 2, 3 e... Se coloca de pé. Pode colocar de pé? Se coloca de pé. Pastor, posso orar? Irmãos, eu não conheço a sua vida, e eu não vim aqui para apontar a vida de ninguém, mas eu vim aqui ser um canal de bênção para a sua vida. E talvez nos últimos dias você tenha sido mais inspirado por outros do que a própria inspiração. Mas Deus, Ele quer que você seja inspiração da palavra dEle aonde quer que você esteja. Está dando para entender? Deus quer que você seja a inspiração dEle aonde quer que você esteja. Mas talvez, de verdade, e não há vergonha nisso, você, infelizmente, no decorrer da sua vida, você tem sido mais influenciado pelo medo, pelo sentimento, vários tipos de sentimento. E talvez isso esteja apagando essa chama, a chama de Deus que há em ti, e fazendo com que você, infelizmente, se acovarde diante de muitas coisas. Mas nessa noite, no nome do Senhor Jesus, eu quero te desafiar a se levantar com ousadia na presença de Deus, abrir a sua boca e profetizar, e repreender todo o mal da sua vida, toda palavra contrária que lançaram contra a sua vida. Às vezes a gente começa a acreditar naquilo que as pessoas falam de nós, sim ou não? E é mesmo nada, está amarrado no nome do Senhor Jesus. Eu e você somos o que Deus disse que nós somos. Amém ou não? Ele falou que nós somos filhos, e os filhos têm seus privilégios. Você e eu somos privilegiados na presença de Deus. Nós somos filhos. E o papai do céu está olhando para mim, para você, dizendo assim: ei, papai está aqui, fica tranquilo. Deus não perdeu o controle da situação. O controle ainda está nas mãos dele. Eu sei que a gente tenta assumir o controle. É como um avião. Às vezes nós vai lá e fala para o piloto: deixa comigo que agora eu toco a nave. Toca nada, a nossa nave ela vai bater quando nós assumir o controle dela. Mas quando Deus assumiu o controle dessa nave, quando Deus assumiu o controle da nossa vida, ei, essa nave vai decolar no nome de Jesus. E se você se sentir bem, fique tranquilo em relação a isso. Se você se sentir bem em vir aqui para frente, para que a gente possa orar por você. Talvez você precise receber essa oração hoje. Você pode vir sem vergonha, na sinceridade, na transparência. E você pode chegar aqui na frente do altar e dizer: Senhor, Tu sabes, Senhor, está difícil. Ele sabe que está, Ele já conhece. E aí eu quero orar por você. Vai cantar um hino? Eu não vou cantar, que eu sou ruim para cantar. E na ministração do hino, nós vamos orar. Nós vamos continuar orando. Pode vir, irmão, pode vir. Que hoje é uma noite de renovo. Hoje é uma noite de Deus derramar um espírito de ousadia, de poder, um equilíbrio para você. Não um espírito de covardia. Não quer dizer que você vai se isentar das lutas, mas você vai ser capacitado para enfrentar as dificuldades e não voltar para trás. Aleluia. E essa chama vai se acender dentro de ti. Essa chama vai se acender dentro de ti.
e vai queimar como já queimou. Ei, aleluia! Oh, aleluia! Eu te chamei. Ramanás, tu encantas, aleluia! Apesar do passado, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Eu quero que você coloque a mão no seu coração agora. Por que no coração? Porque é do coração que procede a fonte da vida. É esse coração. O Espírito de Deus vai te visitar aqui hoje. Pode abrir o coração. Se quiser chorar, chore. É melhor chorar aqui nos pés do Senhor, no altar do Senhor, do que chorar para alguém que não vai poder te ajudar, porque aquele que está aqui, Ele está no controle de tudo. Ele sabe tudo que você tem passado. Ele precisa que você tome essa atitude, essa que você tomou de estar aqui hoje. Se coloque de pé, porque Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação, de equilíbrio. Alamasto e candás. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, os obreiros que quiserem orar, se quiserem impor as mãos, fiquem à vontade. Amém, pastor? Abra o seu coração, meu irmão. Deus está te visitando. Deus está te visitando. Deus vai te visitar hoje aqui. Ele sabe tudo que você tem passado. Ele sabe das lutas, das decepções, das percas, das afrontas. Talvez as pessoas que estão do seu lado nem imaginam o que você está passando ou já passou, mas Ele sabe de tudo, e Ele está aqui para te confortar, Ele está aqui para te fortalecer, Ele está aqui para te levantar. Você que está aí, irmãos, aí atrás, levanta as suas mãos e comece a interceder, porque existe uma guerra espiritual aqui. Existe uma guerra espiritual aqui, porque existem pessoas aqui hoje assumindo as suas dificuldades, as suas fraquezas, as suas limitações. E isso não é fácil não, meu irmão. Isso é para poucos.
aleluia, Pai, no nome de Jesus. Meu Pai, eu dou ordem no mundo espiritual hoje que cadeias venham a ser quebradas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, toda palavra de derrota, toda palavra contrária, palavra de miséria lançada contra a vida dos teus filhos, Pai, tudo que veio para desanimar, para desencorajar, para enfraquecer, em nome do Senhor Jesus, caia por terra agora. Espírito Santo, começa a visitar agora, começa a fortalecer agora, começa a fortalecer agora. Derrama um bálsamo agora aqui, papai, um bálsamo trazendo tranquilidade, trazendo paz para os seus filhos. Alamanto e cantarás, alamanagas, aleluia. Agora, Pai, no nome de Jesus, começa a visitar, Pai, começa a restaurar vidas aqui. Cadeias vão ser quebradas hoje aqui. O passado já não vai mais dominar essa vida. Lembranças do passado já não vai mais dominar essa vida. Oh, aleluia. Espírito Santo, visita agora, renova. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Oh, aleluia. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Aleluia. Começa a dar liberdade para o Espírito de Deus. Começa a dar liberdade. Enche esse ambiente. Aleluia. Enche esse lugar. Aleluia. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Aleluia. Vem fazer o que nenhum homem fez.
Aleluia. Oh, aleluia. O Espírito de Deus paira sobre esse lugar. Um espírito de ousadia, um espírito de poder, um espírito de amor e de moderação. Oh, aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Jesus. Diga assim comigo: nessa noite eu fui renovado por esse espírito de ousadia, poder, amor e moderação. Aleluia. Creia nessa palavra. Uma fé que inspira. Seja a inspiração de Deus para a sua família. Quem quer ver a sua família salva aqui, levanta a mão. E talvez você diga assim: ah, mas eu estou sozinho aqui na igreja, só eu que venho para a igreja. Graças a Deus que é só você. E se não tivesse ninguém que representa a sua família, você está aqui como uma coluna na sua casa, e através da sua vida Deus vai salvar a sua família. Aleluia. E Deus vai usar a sua vida como uma inspiração divina na sua casa. Você crê nisso? Aleluia. Pastor, para mim encerrar aqui, hoje nós falamos aqui agora por último que você não recebeu um espírito de covardia. Se você não é covarde, você é valente. Diga: eu sou valente. Isso. Valente é destemido, valente é corajoso. E na guerra, antigamente, quando o soldado ia sair para batalhar, apóstolo, eles tinham um grito de guerra. Por que o grito? Porque eles já iam falando o grito de guerra, que é para deixar o inimigo com medo, pastor. E onde eu vou eu falo isso, porque é o seguinte: nós somos valentes de Jesus. Nós não somos covardes, nós somos valentes. E nós vamos ensaiar um grito de guerra aqui, pode ser, pastor? E eu lembro que eu assisti um filme que os caras falavam, tá, o exército gritava, pá. Nós vamos ensaiar aqui. E eu lembro uma vez que eu cheguei em casa de madrugada, e aí eu vi minha mulher dormindo. Eu falei: filha da mãe, não gosta de dormir, eu orando e ela dormindo. E aí eu dei um grito de guerra bem no pé do ouvido dela, pastor, deu um BO. No outro dia eu entrei na firma, só dando grito de guerra, ninguém entendia. É para derrubar mesmo, filho, é para acabar. Chega para dificuldade e dá um grito de guerra. Eu vou ensaiar com você aqui. Ó, eu vou contar até 3, você vai dar um grito de guerra. É urra. Amém? Vamos ensaiar? 1, 2, 3 e... foi só para ensaiar essa. Foi só para ensaiar. E aí, você vai sair daqui hoje como? Ah, feliz da vida. E talvez você chega na sua casa hoje, amanhã, no trabalho, você vai ver dificuldade. O que você vai fazer? Urra! É desse jeito que eu estou falando. O que está acontecendo? É urra, parceiro. Porque Deus não me deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Aleluia. E eu vou contar até 3. 1, 2, 3 e... E quando a dificuldade vir, e quando o inimigo se levantar, e quando tudo der errado, 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Aplauda Jesus bem forte. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Quantos receberam a palavra do Senhor? Quantos receberam esse espírito de ousadia? Já foi embora. Quantos receberam o espírito de ousadia? Quantos receberam o espírito de ousadia? Então não deixa ele embora, não. Olha, a palavra do Senhor diz que quando Jesus, tomado pelo Espírito Santo, só pôs o pé para fora de um barco, chegou no lugar chamado Gadara. Lá vem o demônio, o endemoniado, carregado de demônio, já temendo e tremendo, perguntando por que ele tinha chegado tão cedo. O senhor está antecipado.
Você não está entendendo não, né? Esse espírito que você recebeu aí, já tem demônio lá temendo e tremendo, porque sabe que está saindo aqui um servo de Deus, uma serva de Deus, cheia do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, só para saber se é você que está aí mesmo. Dá vazão ao Espírito agora, abre a tua boca, para demonstrar que é você mesmo que está tomado desse Espírito. O que está lá pode até querer falar alto, mas quem vai responder é esse espírito de ousadia que está aí dentro de você. Aleluia. Quem vai se dobrar é as circunstâncias que você deixou lá. Quem vai se dobrar é a guerra que você deixou lá. Quem vai se dobrar são os problemas que você deixou lá. Porque o Senhor te trouxe aqui para te capacitar. Você não está saindo daqui da mesma forma que você entrou. Sim ou não? Você está saindo daqui diferente. O Espírito hoje te visitou. E tem pessoas que ele só está lembrando. É o mesmo Espírito que está aí dentro de você. Lembra aquele tempo que você conquistou tanto? Lembra aquele período, aquela estação onde todas as coisas estavam dando certo, a tua alegria era diferente, o teu ânimo era diferente. Esse mesmo Espírito ainda está aí dentro de você, e hoje ele foi ativado. E ai daquele que ficou lá fora, que está te esperando, vai receber um crente cheio de Deus. Joga a mão para cima, levanta a mão para o céu e dá um aplauso para Jesus. Aleluia, aleluia. Que bênção, que bênção, que bênção. Pastor Rafael, que Deus abençoe, que Deus continue lhe usando tremendamente, amém. Obrigado por essa noite especial. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Aniversário do seu filho Igor, né, que foi ontem. Deus abençoe a vida desse jovem, ele estava assistindo na live. Que Deus abençoe a todos, amém. Toda essa turma aí que veio com o pastor Rafael, em nome de Jesus. Coloca a tua mão assim na posição de receber. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós, e que todos digam: se Deus é por nós, e agindo Deus, tudo eu posso, porque Cristo vive e o seu nome é. Deus abençoe, uma semana de vitória, de bênção, de conquista para todos os ousados da Imune, em nome de Jesus. Pressionados, mas não desanimados.